Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Redatores. Para ser mais específico com vocês, um vídeo sobre o nosso vestibular da querida Universidade Estadual Vale do Acaraú, a.k.a. UVA. Hoje eu vou te ensinar um guia, na verdade eu vou te dar uma metodologia para que você possa estudar para o vestibular da UVA, levando em consideração que nós temos aí cerca de 3 meses até a prova. Quem está vendo esse vídeo provavelmente já sabe que agora saiu o edital do vestibular da UVA 2024.1. Se você está vendo esse vídeo em 2025, 2026, 2027, essa metodologia também vai servir para você. E a ideia aqui é te ensinar uma técnica que possa agilizar de forma útil, de forma adequada, os estudos para o vestibular. Afinal de contas, se eu tenho apenas 3 meses para poder estudar para o vestibular, eu necessito de uma estratégia adequada. E o que eu mais observo entre diversos alunos é justamente uma falta de estratégia. Eu coloquei até uma frase aqui bem interessante que diz o seguinte: para quem não cria seu caminho, qualquer caminho serve. Então isso reflete duas coisas. Número um, no que diz respeito às estratégias de estudo, infelizmente as pessoas elas não criam uma estratégia de estudo, elas não criam estratégia de aprovação e elas vão por qualquer tipo de estratégia que alguém fala para ela. Às vezes nem escolhem estratégia de estudo. E até mesmo para a vida, para aqueles alunos que têm muita insegurança, aqueles alunos que às vezes colocam a desculpa de que eu sou burro, de que eu não consigo fazer as coisas, como se isso fosse de fato verdade ou até mesmo um empecilho para aprovação. Entenda uma coisa, tá? Qualquer pessoa pode passar no vestibular. Não é uma questão de genialidade, é uma questão mais de esperteza e estratégia. Se eu tenho as estratégias corretas, se eu entendo o processo adequado para fazer o vestibular, eu consigo passar, e não apenas vestibular, como também concurso, e assim ser aprovado. A estratégia que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, ela já foi validada por diversos alunos redatores. Conversei com muitos alunos que passaram em direito, alunos que passaram em enfermagem, alunos que passaram em pedagogia, alunos que passaram em história, alunos que passaram em qualquer tipo de curso da UVA. E a ideia aqui é justamente mostrar como que esses alunos eles adotaram determinada estratégia e essa estratégia foi útil para a aprovação. Inclusive, eu até conversei com um dos alunos que foi primeiro colocado da UVA e ele também usou essa estratégia na sua aprovação. E eu quero, inclusive, depois que sair o resultado do vestibular, ver nos comentários quem foi que passou no vestibular da UVA e usou esse método. Afinal de contas, professor, que método é esse, tá? Mas antes de eu continuar, de fato, a falar sobre o método, eu queria te fazer um convite. Que convite é esse? Não esqueça de curtir esse vídeo, comentar o que foi que tu achou sobre esse vídeo, sobre essa metodologia e compartilhar com os amigos que vão fazer o vestibular da UVA. E é claro também, coloca nos comentários de que distrito ou de que cidade tu é, para eu entender aonde que o redator está chegando e quem que eu estou ajudando. Como você já sabe ou deve saber, o vestibular da UVA ele é um vestibular diferente do Enem. Então, todo vestibular tem sua própria característica. O vestibular da UVA ele é um vestibular que, na prova geral, nós temos um total de 60 questões. Na prova específica, nós temos um total de 20 questões. E a prova de redação, que é a prova escrita, né, um texto em prosa dissertativo argumentativo. Então, o vestibular ele tem um total de 5.000 pontos. A prova geral vale 3.000 pontos, a prova específica vale 1.000 pontos e a redação vale 1.000 pontos. Eu até coloquei para vocês a distribuição de questões. Você vai ter 8 questões de língua portuguesa, geralmente 4 de literatura, que são as obras que são cobradas. Língua estrangeira, 4 questões, inglês ou espanhol. Né? Eu prefiro inglês, mas cada um tem a sua língua de proficiência ou não. História, geografia, matemática, física, química e biologia. A prova específica, de acordo com o curso, ela também muda, porque cada curso tem uma prova específica diferente. E a estratégia que nós iremos usar, ela servirá tanto para a prova geral como para a prova específica, certo? Lembrar que a sua redação, para ser corrigida, você precisa estar dentro das vagas dos classificados igual a 3 vezes o número de vagas, tá? Então tem gente que acha, a minha redação foi zerada. Às vezes nem é que não tenha sido zerada, é que não foi corrigida. Mas isso é uma conversa para outro vídeo. Vamos lá. Eu quero ser bem
bem prático e bem direto. Qual é a metodologia de estudo que nós vamos usar? Pessoal, vamos lá. Existem diversas metodologias de estudo e existem diversas ferramentas que vão te auxiliar nessas metodologias. O que eu tenho notado conversando com vários alunos, tanto alunos redatores como alunos que também não são redatores, mas que foram aprovados na UVA, é que uma metodologia que tem sido muito útil, que tem sido inclusive bastante disseminada em diversos grupos de estudo, é o estudo pelo erro. O que é o estudo pelo erro? Você vai estudar a partir dos seus erros. Isso casa muito com uma frase que eu sempre gosto de falar para os meus alunos, que é: quem não conhece os próprios erros está fadado a repeti-los. Infelizmente, o que é que acontece com muita gente? Eu até discuto isso no nosso grupo. Se você não participa do nosso grupo, tá? Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do nosso grupo de estudos. É gratuito, você não paga nada e a gente sempre está conversando sobre o vestibular da UVA. As pessoas, elas fazem vestibular sem saber o que elas sabem ou o que não sabem. O cara simplesmente pensa: eu vou fazer vestibular. Ele nunca fez uma prova do vestibular, ele nunca fez um simulado, nunca baixou, ele não sabe quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos. E às vezes isso acontece por conta do medo. Né? Qual medo? O medo de errar. Então quem que não tem medo de errar? Né? Poucas são as pessoas que dão a cara ao TABEF para entender se ela está pronta para uma prova, para entender o que é que ela precisa melhorar para uma prova. Às vezes aquele sentimento de eu sou burro, eu não consigo, eu tenho dificuldade, é um pensamento muito negativo, porque é um pensamento que te limita. E essa limitação, ela não é interessante. Ou então o tipo de pensamento que é assim, eu não vou estudar porque eu não tenho tempo. E a concorrência tem. Pessoal, de onde foi que você tirou essa história? Entenda o seguinte: a maioria dos alunos, eles não têm muito tempo para estudar. Se você pegar assim uma concorrência, vamos lá, o vestibular para direito, ampla concorrência, vamos supor que tenha 800 inscritos para 40 vagas. Pessoal, ali no máximo vai ter 5, 7, 8 alunos que só estuda. A maioria não tem esse tempo que você acha que tem. A maioria dos alunos estuda manhã e tarde. Hoje, muitos alunos que fazem vestibular estão em escola de tempo integral ou profissionalizante. Se estuda na escola particular, tem aula manhã e tarde. E a verdade é que a maioria dessas aulas, elas não são direcionadas para o vestibular. E você sabe isso muito melhor do que eu. Você sabe que a escola, ela não tem uma metodologia para facilitar os seus estudos para vestibular. Então você tem que estudar para fora. E aí tem um grande erro, que na minha percepção é um erro, que as pessoas cometem, que é o seguinte: nossa, faltam 3 meses para o vestibular da UVA. Eu vou entrar em um cursinho presencial. Ajuda. Eu não vou dizer que não ajuda. Mas o grande problema é que quem faz cursinhos presenciais, e é muito difícil encontrar cursinho presencial hoje, vai para o cursinho cansado, né? Porque o cursinho é à noite, o aluno está manhã e tarde na escola, no trabalho. Se perder uma aula, principalmente de exata, já se perde todo no conteúdo, porque o professor não vai te acompanhar. O professor ele vai dar a aula dele, entendeu, não entendeu, bola para frente, tá? E tem aquela falsa percepção de que assistir aula é estudar. E não é, certo? Assistir aula é entender o conteúdo. O estudar, ele tem uma prática ativa. E é em cima dessa prática ativa que essa metodologia se baseia. Como funciona o estudo pelo erro? Né? E por que eu vou usar o estudo pelo erro? Eu vou começar pelo porquê. Número 1. O tempo de estudos está reduzindo a cada dia que passa. Então, cada dia que passa, você tem um dia a menos para estudar. Se você tem um dia a menos para estudar, eu necessito de uma metodologia adequada. E o estudo pelo erro é essa metodologia. Número 2. Não é compensatório ficar preso apenas à teoria dos conteúdos. Eu baixei um PDF que são os 10 conteúdos que mais caem em cada disciplina. Aí vamos lá, eu tenho 8 disciplinas, tá? Dessas 8 disciplinas, vezes 10, 80 conteúdos. Será que dá tempo para quem tem uma rotina corrida estudar 80 conteúdos?
E será que de fato esses 80 conteúdos que eu vou estudar serão estudados de forma adequada? Então, assim, às vezes você ficar só preso à teoria é um erro muito grande. É como eu falei, os alunos eles não entendem que existem metodologias adequadas para poder estudar. E o terceiro ponto, a prova da uva, apesar das possíveis mudanças, né? Porque com esse novo edital tem essa conversa que pode mudar ou não, ela é previsível no conteúdo. Então nós vamos adotar o estudo pelo erro por esses três motivos. E como que ele vai funcionar? Aqui é o passo a passo, tá? Vamos lá. 5 passos. Primeiro passo, baixe todas as provas da UVA dos últimos 5 vestibulares. Você tem a obrigação de baixar todas as provas. Por quê? Porque nós vamos estudar pela resolução das provas. E quando eu falo estudar pelas resoluções das provas, significa que você vai simular o vestibular da UVA. Nem que seja um vestibular por semana, tá? Porque você tem que ter esse tempo para resolver. Ah, mas é porque eu sou ocupado a semana toda. Você vai resolver no domingo. Você vai tirar um turno apenas para resolver a prova. Mas como é que eu vou resolver a prova sem ter estudado o conteúdo? É isso que você vai fazer. A ideia é o seguinte, eu não tenho tempo para ver todo o conteúdo. Então, o que eu farei? Eu vou pegar uma prova, certo? Eu vou pegar uma prova, eu vou responder toda aquela prova, geral ou específica, e eu vou fazer um relatório dos meus erros e acertos. Ou seja, eu terei um trabalho de pesquisa e análise. É um passo muito importante. Se você não tiver esse trabalho de pesquisa e análise, haverá uma probabilidade muito grande de você não estudar ou ainda estudar de forma errada. Então você vai responder, eu recomendo começar da prova mais recente e depois você vai andando para as provas antigas, ok? Terceiro passo, faça um relatório dos seus erros. Aí tá a cereja. Quarto passo, estude o conteúdo da questão errada até você entender o porquê tá errado. Vamos lá. Eu vou já mostrar para vocês na prática, tá? Mas a ideia é o seguinte, ó. Você está fazendo a prova de português. São 8 questões. 4 questões é literatura, resumo das obras. Você não vai dar atenção nisso, tá? Porque o resumo já ajuda nisso. E 4 questões são sobre gramática. Aí vamos supor que você erra a questão de gramática sobre novo acordo ortográfico. O que tu tem que fazer? É um trabalho de pesquisa. Eu vou ver por que eu errei a questão. Eu tenho que entender por que eu errei a questão. Se possível, eu vou pesquisar o conteúdo. Vou dar um exemplo aqui. Tem lá um erro de acentuação gráfica do acento diferencial. Aí você marcou que a palavra ideia tem acento. Só que a palavra ideia não tem acento. Por quê? Porque as paroxítonas, os ditongos na paroxítona perderam acento. Aí o que tu tem que entender? Tu tem que entender isso. Tipo, o ditongo na paroxítona perdeu acento. O ditongo na paroxítona perdeu acento. Se você entendeu isso aí, ok. Se você não entendeu, você vai ter que pesquisar até entender. Ah, eu não sei o que é ditongo, pesquisa o que é ditongo. Eu não sei o que é paroxítona, pesquisa o que é paroxítona. Eu estou perdido sobre esse novo acordo ortográfico. Veja uma aula sobre novo acordo ortográfico. Mas você vai pesquisar o conteúdo da questão até entender por que errou a questão. E essa metodologia ela é muito útil. Por quê? Porque eu vou estudar, número 1, pelos conteúdos que mais caem. E como é que eu sei os conteúdos que mais caem? Fazendo a prova, tá? Ah, mas é porque eu vi um PDF que tem já... Meu amigo, ali é teoria. Você vai aprender na prática. Ah, e outra coisa. Depois que você entender o conteúdo, tu vai comentar a questão que você errou para depois revisar. Eu vou mostrar para vocês o que é que eu faço. Mas assim, não precisa necessariamente de tecnologia. Eu posso ter um bloquinho de notas só para fazer comentário de questões. Por exemplo, imprimi a prova, comprei um bloquinho de notas, eu vou deixar esse bloquinho de notas para comentar as questões. Exemplo, errei a questão. Errei a questão porque não sabia que a paroxítona, que o ditongo aberto na paroxítona perdia acento. Você vai ter que comentar, é um trabalho ativo, tá? Então tem que resolver as provas, depois tem que fazer um relatório dos seus erros, depois tem que estudar os conteúdos que errou e depois tem que comentar o que errou. E eu só vou para a próxima prova
quando na semana eu tiver estudado todos aqueles conteúdos que eu errei, ou pelo menos boa parte deles. Eu faço até uma lista de prioridade aqui, porque no meu caso específico, quais são as minhas prioridades? Eu vou fazer o vestibular da UVA só como teste mesmo, porque eu quero entender essa nova redação que teve a mudança. E as minhas prioridades sempre são História, Geografia, Inglês, Português e, por último, Matemática, Biologia, Química e Física. Como eu sou professor de português, como eu tenho formação já em linguagens, eu não tenho tanta dificuldade com linguagens. Então eu consigo fechar a prova de português e até mesmo inglês, tá? Mas o que é que eu noto? Que as provas mais fáceis da UVA, as disciplinas, são as disciplinas de humanas. Então, História, Geografia, Inglês e Português são disciplinas fáceis. Dá para eu pesquisar, dá para eu pegar ali as questões, pesquisar e entender sem precisar de professor. Quando eu chego matemática, biologia, química e física, eu já acho um pouquinho mais complexo. Eu, por exemplo, consegui entender algumas questões de matemática. Agora, quando eu vou para física e química, eu já tenho uma certa dificuldade. Então, provavelmente aqui, você vai precisar, dependendo do aluno, da ajuda de um professor. Então, professor, eu errei tal questão. Você pode me explicar por que eu errei? Às vezes nem precisa ser professor. Eu tenho um colega que está estudando para a UVA. Por que eu errei essa questão? Foi que eu fiz. Eu peguei a prova da UVA 2022.2. E eu fiz a resolução dessa prova no site do Estuda, tá? Para quem não conhece, o Estuda é um site onde você vai ter questões de todos os vestibulares, né? Enem, vestibular local, estadual e tem da UVA. Inclusive, eu vou até deixar para vocês na descrição, tá? Um cupom de desconto, que foi de uma aluna que me disponibilizou a conta dela do Estuda para fazer esse vídeo para vocês. E o Estuda, ele me deu um relatório completo, tá? Então, vai ter o desconto na descrição. Se você quiser assinar o Estuda, é uma excelente plataforma para ter resolução de questões. Você responde as questões, dá para baixar as provas, dá para baixar as questões, é excelente. Quem sabe... quem conhece sabe do que eu estou falando. Mas assim, professor, eu não tenho essa plataforma. Não precisa. Baixa a prova. Você não precisa. Aqui é o que eu fiz, porque eu tenho esse recurso, tá? Mas se você quiser, é só baixar a prova. Baixei a prova da UVA, eu mesmo consigo fazer meu relatório. Eu peguei a prova geral da UVA. Essa prova geral ela tem 60 questões. Eu respondi. E eu notei que, o seguinte, eu acertei 31 questões, ou seja, acertei um pouco mais de metade da prova. Então, a minha pontuação geral ali, só na prova geral, dá 1.550 pontos, né? Se eu tiro 800 na específica, 800 na redação, consigo fazer ali mais de 3.000 pontos e passar nos cursos tranquilamente. Mas assim, vamos lá, respondi a prova. Eu percebi que eu errei 29 questões. As questões que eu respondi com consciência. Acertei talvez umas 3 ou 4 no chute, tá? Mas eu acho que a prioridade tem que ser de fato as questões erradas. Aí o que é que eu fiz depois? Fiz o seguinte. Eu peguei as questões e fui pesquisar. Então aqui é um trabalho ativo. O que é um trabalho ativo? Você vai pesquisar o conteúdo daquela questão até entender por que errou. Vou dar um pequeno exemplo aqui. Língua inglesa. Errei uma questão de inglês. E essa questão era sobre pronomes interrogativos. Tem ali a pergunta, Which car is yours? The blues or the red one? Então assim, eu tenho que completar com pronome interrogativo. E esse pronome interrogativo, ele tem um significado de qual, né? Qual é o seu carro? É o azul ou aquele vermelho? Aí tem as opções que era a letra A, né? Which, whose, what e who. E eu respondi C, what, porque eu sinceramente não lembrava dessa regra gramatical. Errei a questão, foi que eu fiz? Eu fui lá no Google pesquisar o conteúdo. Eu botei lá, como usar, e eu coloquei pronomes interrogativos em inglês. E eu achei um site que falava o seguinte, existe uma diferença em usar o which e o what. Ele diz que ambos significam que, pode ter o significado de que ou qual, tá? Tipo, qual é o seu carro? Só que tem uma diferença que é o seguinte, o what, ele é usado quando nós fazemos uma pergunta na qual as possibilidades, elas são ilimitadas. Por exemplo, what is your
favorite language? Ou seja, qual é a sua língua favorita? Eu não estou dando opção de resposta. Quando eu não estou dando opção de resposta, é what. Agora, se eu dou opção de resposta, eu já vou usar o which, como é o caso da questão, porque a questão ela dá duas opções, é o carro azul ou o carro vermelho. Então a resposta era para ser letra A. Tipo assim, só por pesquisar isso aqui no Google, em um site, eu entendi. E se eu entendi, isso já é um aprendizado. Eu estou estudando pelo meu erro. E eu aproveitei aquela situação e pesquisei o significado dos outros pronomes. Ó, ruse, de quem, rule, quem. Então, eu já aprendi o conteúdo pela resolução das questões. Aí o que é que eu faço? Isso aqui, pessoal, foi o que eu digitei, ó. Isso aqui foi o que eu digitei, eu comentei. Por quê? Porque esse comentário ele tem que ser feito por você. É a metodologia ativa de estudos. Eu vou dar aqui outro exemplo. Questão de geografia. Era uma questão até fácil sobre erosão. O termo erosão significa o quê? Né? Aí eu errei, eu marquei excesso de escoamento superficial. Depois eu percebi que de fato não era isso. E a resposta era a realização de um conjunto de ações que modelam uma paisagem. Aí o que é que eu fiz? Eu fui lá no Google e pesquisei. O que é erosão? A erosão é um processo natural pelo qual o solo, as rochas e outros materiais da superfície da Terra são desgastados, removidos ou transportados por agentes como água, vento, atividade humana, etc. Então existem diversos tipos de erosão. Então foi o que eu fiz, eu entendi, não errei, porque de fato é a letra B. A erosão nada mais é do que uma ação que modela uma paisagem, porque existem agentes externos, tá, que vão fazer aquela modelagem devido ao desgastamento ou remoção de algum elemento. Foi o que eu fiz? Anotei. Entendi porque que eu errei. Anotei aqui, ó, entendi porque que eu errei. Vou dar outro exemplo aqui, matemática. Errei uma questão de matemática por conta da interpretação. Simplesmente uma regra de 3 resolveria a resolução dessas questões, mas eu não interpretei de forma adequada e depois é que eu fui perceber pelo gabarito que dava para responder isso aqui pela regra de 3. Então o que foi que eu fiz? Ó, eu fiz um comentário. Questão que poderia ter sido resolvida por regra de 3. Errei a questão por conta de uma interpretação equivocada. Não levei em consideração que se 44 ml do líquido é gasolina, então 6 é etanol. Fazendo uma conversão, nota-se que 6 de 50 representa 12%, porque é regra de 3. Então, assim, onde eu quero chegar? O estudo pelo erro, ele vai ser um estudo que vai potencializar o seu aprendizado de forma rápida e que, sejamos sinceros, é bem mais útil do que a gente ficar preso a um cronograma de teoria sem entender na prática como é que isso funciona, tá? Então, algumas observações. Número 1, você vai fazer isso, de estudar pelo erro com todas as questões que você errou. Se porventura você tiver com muita dificuldade em uma área, por exemplo, eu tive dificuldade com física, procure um professor que pode te ajudar. Ou procure um aluno, algum colega que pode te ajudar. Se você não está entendendo aquele conteúdo, você vai procurar videoaula sobre o conteúdo, tá? Você pode, ou simplesmente, não entendi, vou pular esse conteúdo. Dê um foco nas que vão dar menos trabalho. Só avance para a próxima prova quando você tiver estudado e revisado pelo menos 80% dos erros, principalmente linguagens e humanos, já falei sobre isso. Repita esse processo com todas as provas, né? E, se possível, se necessário, peça ajuda a um professor ou então algum colega, tá? Com 5 provas, usando essa estratégia, você terá respondido aí 300 questões até a prova geral. Então, como o vestibular da UV ele tem um sistema de repetição de questões e conteúdos, eu tenho certeza que isso vai melhorar bastante os teus resultados em relação ao vestibular. Então, mais uma vez, só para poder reforçar. Baixei uma prova, respondi. Vou passar a semana todinha estudando os erros daquela prova. Próximo final de semana, faço outra prova. Na semana, estudo os erros. Próximo final de semana, outra prova. E assim você consegue, até chegar ao vestibular da UVA, ter uma estratégia qualitativa. Então, esse é o nosso método, tá? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Espero que ele seja bastante útil para vocês. Se você quiser um desconto lá na plataforma do Estudas, eu vou deixar aqui nos comentários o site para assinatura do Estudas e um pequeno cupomzinho de desconto
que vai te ajudar aí com 10% na assinatura ou então 20% no anual. E não esqueça de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com os amigos e entrar no nosso grupo de informações do vestibular da UFA, tá? Muito obrigado a todos e a gente se vê em um próximo vídeo aqui no canal Redatores.